Em seu nome, quero saudar todos os senhores vereadores, a vereadora, ao nosso prefeito, os secretários aqui presentes e todo o público que participa dessa sessão da Câmara do município de Governador Celso Ramos. A motivação da minha presença aqui na Câmara é em decorrência desse episódio em que o Tribunal de Contas, ao final do exercício 2014, ao apreciar as contas do município de Governador Celso Ramos, do exercício de 2013, ele emitiu parecer pela rejeição das contas, num lamentável e grave equívoco, com sérios prejuízos ao município de Governador Celso Ramos, e que o prefeito já protocolou o pedido de reapreciação das contas para reverter essa situação. O município de Governador Celso Ramos ficou sem a certidão do Tribunal de Contas durante o exercício de 2013, em razão de que o município não cumpriu a aplicação mínima dos gastos para educação em 2011. Ficou sem a certidão do tribunal também para assinar convênios e realizar a operação de crédito no exercício de 2014, haja vista que o tribunal também, no seu parecer, entendeu que o município de Governador Celso Ramos não aplicou o mínimo exigido na educação no exercício de 2012. Em razão disso, o prefeito, nós contratados para prestar consultoria, fizemos todo um trabalho com a secretária da Fazenda, no sentido de que em 2013 esse equívoco, esse erro não fosse cometido, o município cumprisse os 25% da educação para poder ter a certidão do tribunal a partir de 2015. E de forma estranha e surpreendente, o tribunal emitiu parecer recomendando a rejeição das contas, especificamente porque o município não aplicou na educação. Dos registros contábeis, está lá comprovado, nós aplicamos 27,5% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento de ensino. E o tribunal apurou 24,5%. Por que essa divergência? Tem uma regra, uma norma estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional e também pelo Tribunal de Contas, que as despesas que são computadas para a educação, elas têm que estar liquidadas, ou seja, o serviço, a obra ou a mercadoria que foi comprada para a educação, ela tem que ser entregue, tem que ser executada. Se o município fizer uma despesa no exercício e ela não for liquidada, for passar para restos a pagar, para ser executada no ano seguinte, o município pode contar essa despesa para a educação desde que tenha cobertura financeira para essa despesa. E aí nós tínhamos cobertura financeira para essa despesa. Acontece que o Tribunal de Contas, quando apreciou as contas de 2012, e ele fez a apreciação das contas de 2012 durante o exercício de 2013. E ele apreciou, decidiu sobre o parecer das contas de 2012 do município de Governador Celso Ramos lá no final de 2013. E publicou esse resultado em 2014, portanto, depois de encerrado o exercício. E nesse parecer de 2012, o tribunal anotou lá que o município de Governador Celso Ramos encerrou o exercício de 2012 com uma insuficiência de caixa de R$2.057.000 na fonte ordinária. Todavia, quando o prefeito assumiu o governo no dia 1º de janeiro de 2013, nós fizemos um levantamento para apurar qual era o resultado financeiro de cada fonte de recursos. E pela contabilidade, nós identificamos lá no ativo financeiro, no caixa da prefeitura, no banco, os recursos ordinários de R$270.000. E quanto é que a prefeitura estava devendo com esses recursos? 900 e poucos mil reais. Então a insuficiência de caixa de 2012 não era 2.057.000, era 698.000 reais. E foi isso que nós iniciamos em 2013, considerando uma insuficiência de caixa
de 698, porque esse era o dado contábil que tinha. O prefeito não tinha outra informação. O 2 milhões e 57 que o tribunal diz que tinha, ele só publicou em 2014. Mas o prefeito, quando assumiu o governo, ele encontrou lá no caixa da prefeitura 270. E de dívida com esse recurso, 900 e poucos mil. A diferença, 698. O que diz a lei nesse caso? A lei de responsabilidade fiscal estabelece que o prefeito, ao identificar uma insuficiência de caixa numa fonte, ele é obrigado a editar um decreto bloqueando dotação nesse valor para evitar que se realize despesa sem cobertura financeira. E foi isso que foi feito em fevereiro de 2013. Foi feito um decreto no valor de R$698 mil, bloqueando dotações financiadas pela fonte ordinária para não fazer despesas sem cobertura financeira. Executamos todo o exercício de 2013, e aí 698 foi o inicial, negativo. Entrou 23 milhões, 21 milhões 320 de recurso ordinário. 21 milhões 320. Então eu tenho que diminuir 698 negativo. E foi realizado 19 milhões e pouco de despesa. Portanto, a insuficiência de caixa no final do ano de 2013 foi R$81 mil. E não 925 mil reais. Aí o que o tribunal fez? De toda a despesa com a educação que nós fizemos, que dá 27,5%, ele retirou lá de dentro 925 mil reais, porque no entendimento dele não tinha cobertura financeira. Quando ele deveria tirar 81 e não 925. E em razão disso, eles consideraram 24% a aplicação. Eles baixaram o processo de diligência. Nós apresentamos as provas, as alegações de defesa, fomos lá na DMU conversar com eles, fomos na Procuradoria, fomos no Conselheiro, e a dificuldade lá no tribunal, infelizmente, é que nós, contadores, vamos discutir com o advogado a contabilidade. Como eu não entendo de direito, porque eu não tenho domínio da técnica jurídica, né, eu não posso disputar conhecimento jurídico com o advogado. E eu entendo também que o advogado não tem condições de discutir contabilidade conosco. Então fica uma conversa difícil. Você vai lá explicar contabilidade, lançamento contábil, né, para um advogado, ele tem dificuldade de entender, como eu também tenho dificuldade de entender a parte jurídica. E aí o Tribunal de Contas, infelizmente, rejeitou as contas de 2013, como eu disse, com um grave, né, equívoco, prejudicando o município de Governador Celso Ramos, e que a gente espera reverter essa situação na reapreciação das contas. Então, e nós então fizemos toda a alegação de defesa, mostrando para eles que nós não tínhamos essa informação de 2 milhões e 57 de insuficiência de caixa lá em 2012. Não era verdadeiro isso. E tanto não é verdadeiro, né, que o tribunal, no parecer das contas de 2012, ele diz lá nas restrições que o prefeito de Governador Celso Ramos em 2012 assumiu obrigações de pagamento sem cobertura financeira no valor de 2 milhões e 57. E quando nós vamos lá no balanço de 2012, olhar para o passivo financeiro, a dívida da prefeitura de curto prazo, é 1 milhão 648. Então, como é que a prefeitura pode ter uma insuficiência de caixa de 2 milhões e 57 se toda a dívida da prefeitura de curto prazo soma só 1 milhão 648? Isso por si só já desqualifica essa observação, essa notação que o Tribunal de Contas fez nas contas de 2012. E o mesmo aconteceu em 2013, quando ele diz que a prefeitura tem uma insuficiência de caixa global de 2 milhões e pouco. Você vai lá no passivo financeiro, não acha 2 milhões e pouco lá. Né? Eles estão buscando por um caminho completamente equivocado. Nós, inclusive, conversamos, o prefeito convidou vários contadores públicos, 17 contadores públicos aqui da Grande Florianópolis, inclusive o Gilberto Brasil, que é contador, assessor na Grande Florianópolis, dá assessoria a todas as prefeituras, e eles analisaram as contas de Governador Celso Ramos, esses 17 contadores, e assinaram uma declaração atestando que o resultado financeiro de 2013 é 81 mil negativo e não 925, como apurou o tribunal.
Então, a nossa expectativa é no sentido de reverter essa situação, mas, infelizmente, enquanto não reverter, o município continua sem certidão do tribunal e não pode assinar convênios nem fazer operação de crédito. Então, acho que essa justificativa é importante para os senhores vereadores e para a comunidade, porque leva uma mensagem de que o prefeito não cumpriu os gastos com a educação. Não, ele cumpriu, dentro das normas, ele cumpriu os 25%, 27,5%. Isso é verdade absoluta. Agora nós temos que convencer o pessoal do tribunal lá para reverter. E se não puder convencê-los, não tem outro caminho, não ser a justiça. Então eu me coloco à disposição, presidente. Os senhores vereadores, se tiver alguma pergunta, algum esclarecimento a fazer, eu pudesse responder, estou à disposição. Algum vereador tem alguma colocação, alguma pergunta a fazer ao senhor Ademir? Talvez fosse importante, presidente, só fazer uma colocação que eu não fiz anteriormente. Vocês poderiam perguntar, mas por que o prefeito passou 1 milhão, para arredondar, 1.300.000 reais de despesa da educação sem liquidação? Isso aconteceu em decorrência de quê? O prefeito assumiu, a estrutura de pessoal era deficitária, né, na parte de engenharia, projetos, então tinha reformas e ampliação para fazer na área da educação, mas isso demanda tempo, desde a elaboração de projetos, elaboração de processo licitatório, e você não pode interromper o período letivo para fazer a reforma na escola, suspendendo as aulas. Então, o que aconteceu? Essa despesa foi licitada, foi empenhada, e ela passou em restos a pagar para ser executada durante o período de recesso escolar, para poder não interromper o período letivo. Então, por essa razão é que passou essa despesa não liquidada como resto a pagar para 2014. Você acha que entra na pauta desse ano ainda essas contas do prefeito? Nós pedimos lá no pedido de reapreciação que o presidente levasse em conta todos esses aspectos e desse prioridade na reapreciação dessas contas, para que o município não continuasse durante 2015 com prejuízo de não ter certidão. Porque isso, sem dúvida alguma, dá um prejuízo grande, porque o prefeito não tem, o município é que fica prejudicado, não assinou nenhum convênio. Então isso é um erro grave do tribunal que está prejudicando a E a comunidade. 2012 vem com medição? A mesma situação? A 2012 a mesma situação? A 2012 elas foram rejeitadas também pelo descumprimento do gasto da educação. E que a de 2012 impediu que o prefeito do município tivesse essa certidão em 2014. Se manter essa decisão, a prefeitura o município vai ficar sem certidão em 2015. Só vai poder ter certidão quando nós comprovarmos que em 2015 cumprimos o 25. Mas a nossa expectativa é que faça uma reversão. Boa noite, professor Ademir. Boa noite, presidente, prefeito, demais vereadores, pessoal que nos assiste. Com relação às contas, até o prefeito já tinha colocado isso para a gente no ano de 2014, quando ele veio aqui dizendo que tinha pedido urgência na votação, justamente para que tivesse essa certidão de políticas que não tinha devido à rejeição das contas de 2012. Só tem só um questionamento, senhor Ademir, que a gente é muito questionado na rua, né? Sim. E o senhor sabe que nós geralmente das comissões de finanças, eu também tenho participado aqui, eu sempre questionava isso, que é com relação à aplicação do piso nacional. Quando o senhor fala que foi gasto 27,5% da educação, já com a aplicação do piso nacional para os professores? O pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício, eles são pagos por conta do Fundeb. Né? Então, esse recurso do Fundeb, ele computa no 25% quando o município contribui para o fundo. Quando ele volta, e nós aplicamos, aí tem que aplicar pelo menos 60% da remuneração do profissional do magistério, e o outro 40% no máximo na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, esses 27,5% que nós gastamos, o município gastou em 2013, computa ali dentro essa contribuição que é feita para o fundo. Isso é 20% do que entra de FPM, ICMS, IPVA, ITR, que a hora que vai acreditar na conta do município já retém 20% e joga para o fundo. E o Estado também, que entra para o Estado de ICMS, FPM, também vai para esse fundo. Aí desse fundo volta para o município de acordo com o número de alunos
estabelece um índice em função do número de alunos matriculados em todo o estado. O município aqui, pessoa, não vai ter um índice, e de acordo com esse índice ele vai receber o retorno do Fundeb. Nós aqui temos um ganho expressivo do Fundeb em função do número de alunos matriculados. Só para encerrar meu questionamento, então quer dizer que parte então seria realmente aplicado no salário dos professores, na remuneração do professor. Mas isso não quer dizer que o piso nacional está sendo aplicado. Não, ou está sendo aplicado. Não significa dizer. E hoje eu também não sei. E hoje está sendo aplicado o piso nacional aos professores? Não sei. É uma área de recursos humanos que eu não. Obrigado, senhor. Mais alguma colocação? Quero agradecer o seu Academia Bestante pela sua participação. Obrigado pela visita da Câmara.